Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Farol Insights. Hoje eu tô com dois caras aqui que têm muita experiência na área contábil, são dois Márcios, por curiosidade, né? Algo bem interessante. Eles são os proprietários da GES Contabilize, a contabilidade de Ascurra e mais outras cidades também que a gente vai explorar tudo aqui para vocês entenderem. Eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem mais sobre o que a gente vai conversar e sobre a empresa GES Contabilize. Muita gente acha, né, pensa que a contabilidade é só não ter problema com o fisco, mas a verdade é que o contador certo pode mudar o ramo de uma empresa. Hoje, vamos mostrar como, na prática, é possível pagar menos impostos de forma legal, aumentar os lucros e crescer com segurança. E quem vai nos contar isso é um time que há mais de 22 anos vem transformando números e decisões inteligentes. Então, algo bem legal, bem interessante para quem é empresário, quem quer abrir uma empresa. As dicas de hoje vão ser valiosas, vão ser bem interessante. A GES Contabilize possui mais de 650 empresas já atendidas e uma trajetória aí que conecta tradição e futuro. Eles estão presentes em Ascurra, Apiúna e Itapema e não param de crescer, né? Isso é bem legal, isso é um exemplo para quem empreende, né? Isso é bem bacana mesmo. Então, se você é empresário, gestor ou sonha em empreender, esse papo pode mudar a forma como você enxerga a sua empresa. Pessoal, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para se apresentar, o que vocês fazem, um pouquinho da GES Contabilize. Boa tarde, Eduardo. É muito bom estar aqui, é um prazer, né? Depois de tantas tentativas que a gente teve, que a gente fez, finalmente deu certo, né? Numa edição marcante que é o 30º podcast da Farol, né? E isso é muito gratificante para nós estar aqui. Falando um pouquinho de GESCOM, né? Ela iniciou em 2003, então com o propósito de atender clientes de uma forma diferente e não mais ou melhor, mas e sim diferente, estar mais próximo com o cliente, então esse era o propósito. O Márcio Sardanha iniciou lá comigo, num outro formato, obviamente, né, em 2003, mas estamos aí hoje, celebrando, né, mais de 22 anos de trajetória, com mais de 600 clientes na base. Isso para nós é muito gratificante. Significa que o nosso trabalho está sendo observado e da mesma forma está surtindo efeitos, e nós estamos colhendo esses frutos também com os nossos clientes. Muito bom. É isso aí, boa tarde, né, Eduardo? Realmente, estar aqui agora é um momento legal, né? A gente poder ter esse bate-papo, contar um pouco do que a GESCOM faz, né? São 22 anos, né? Como o Márcio bem colocou, e você também. A gente realmente tem a essência da contabilidade desde a formação, né? E muito mais que contabilidade, a gente empreende, né? E quer entender o que o empreendedor, o nosso cliente, necessita. Então, assim, essa proximidade é o diferente que o Márcio colocou, é o que a gente busca no nosso dia a dia, né? Que muito mais do que atender aquilo que de fato nós precisamos por obrigação, ou seja, atender a cartilha, isso é indiscutível, né? Ou seja, a gente precisa cumprir a cartilha, mas, além disso, a gente quer contribuir para o crescimento das empresas, das pessoas que estão envolvidas nas empresas, né? E com isso daí a gente vem junto, né? Esse é o nosso, digamos assim, o nosso desafio, né? E a gente vê que com isso a gente também vem conseguindo alcançar objetivos, né? Ajudando as empresas a alcançar os objetivos delas. Legal. Porque muitas pessoas às vezes têm dúvidas, assim, vamos falar contabilidade, né? Para vocês que são técnicos, estão anos na área, é algo simples. Mas, por exemplo, às vezes até para o próprio empresário que tem um conhecimento numa área específica e daí, ele precisa da contabilidade. Mas o que uma contabilidade faz? Sim, um de vocês podem falar. Imagine uma criança de 5 anos e vocês vão explicar para ela o que faz uma contabilidade. De que forma vocês poderiam citar? Bom, é um exemplo bem difícil de tentar mensurar aqui, mas vamos lá. Imaginemos aí que a empresa seja um carro, né? Imaginar, fazer essa analogia, a empresa seja um carro e a GESCOM seja o GPS. Então, o nosso propósito, enquanto contabilidade, é fazer com que o carro, a empresa, ache o caminho mais perto, ache o caminho mais econômico, o caminho mais viável do ponto de vista contábil. Do ponto de vista empresarial. Então, explicando para uma criança, eu acho que seria basicamente isso. Né? Bacana. Vai do ponto A a B, ou do ponto A, B e C, enfim. Exatamente. Então, esse é o propósito. E sempre buscando um lado bastante próximo com o cliente, né? O lado humano, no sentido de
de não só ver negócios como números propriamente, mas e sim ver pessoas por trás disso. Né? Existe um sócio, existe outro sócio, existem funcionários e pessoas. Então, esse é o nosso propósito enquanto empresa contábil. Bacana, que a gente também tem a parceria com a Farol e a Descontabilize, né? E, por exemplo, esses dias a gente está abrindo um novo investimento que é com infoprodutos, né? Vendendo cursos online e tudo mais, e é algo novo para a gente também. A gente está agora com uma cliente, que até por curiosidade é bem legal, já está indo para Portugal, já está tendo vendas em todos os estados do Brasil, assim, é bem interessante. E para a gente tem algumas dúvidas relacionadas a isso, né? Porque é algo novo. Sim. E daí vocês também deram suporte, o Márcio ligou para a gente, conversamos lá, acho que meia hora no telefone, então essa proximidade é muito legal mesmo. Bem, é um diferencial que vocês têm. E basicamente é entender qual a oportunidade e qual a dor, né? Para ele resolver ao ponto de criar de fato uma oportunidade perante aquela dor, né? Então é o caso da Farol, que tem uma oportunidade, mas também tem seus obstáculos para chegar lá, né? E com isso a GESCOM tá perto para auxiliar. Sim, que tem os desafios, né? Que só o empreendedor sabe. E assim, e lá do início, pensa lá o primeiro cliente que vocês tiveram, você tem alguma história que é legal contar? Ou como foi isso, essa trajetória bem no início, lá o primeiro cliente da GESCOM? 22 anos atrás, assim... Olha, o nosso primeiro cliente, ele ainda está na base, é um cliente que trouxe muitos desafios no início, né? Porque não era uma empresa pequenininha iniciando, era uma empresa que já estava, era um carro que já estava em movimento, então foi um desafio bastante grande. O Márcio acompanhou toda essa trajetória, tanto de vir para a base, como a gente se adaptar ao sistema que nós adotamos, que na época era já a SCI, que a gente utiliza até hoje. Então, tudo isso foi um desafio, né? Para conduzir prazos, porque a contabilidade se transformou muito nesse meio tempo, né, desses 22 anos. Porém, naquela época era muito mais manual, era muito mais arcaico, por assim dizer, as coisas, né? A gente tinha que salvar coisas em disquete e levar aqui, levar lá, então era, né, e o prazo sempre foi o mesmo, então, né, foi um desafio bastante grande, uma logística bastante grande. Sendo que nós tínhamos fax na época, nós tínhamos, né, impressora matricial, né? Então, assim, foi um período de bastante desafios, mas de grande aprendizado, e o que mostra é o sucesso que a gente está aqui hoje, né? Legal que vocês pegaram bem o início dessa fase, toda essa transformação digital, né? Depois a gente vai falar até um pouquinho sobre isso, acho bem interessante, né, questão de sistema e conseguir agilizar até essa questão de WhatsApp. Uma vez eu vi no Instagram ali da GESCOM que teve uma cliente que até postou agradecendo muito, que teve um atendimento pelo Instagram. Eu acho que foi resolvido algo pelo Instagram, eu lembrei agora disso. E ela postou nos stories dela porque foi algo incrível que aconteceu. Então, as empresas às vezes não se atentam a esses detalhes, né? Sim. Então, isso é bem bacana. Vamos entrar para um bloco 1 que eu anotei aqui, que tem um tema assim, histórias e mudanças. Então, a parte de como começou a Descontabilize, falar um pouquinho sobre isso, como começou, e o que motivou a expansão. Tipo, vou sair da cidade, eu vou para Piúna, eu vou para Itapema, como surgiu esses estalos? Por que eu vou para lá? Bem, a gente iniciou com esse propósito de fazer algo diferente, como eu falei inicialmente, né? E a ideia de expansão veio, na verdade, de uma proposta de um terceiro, de uma proposta de sociedade na cidade de Itapema. Isso foi ainda em 2017 e evoluiu, né, a ponto de fecharmos de fato, concretizarmos isso em abril de 2018. Então, depois, consequentemente, esse sócio acabou saindo, né, ele não viu que não fazia muito sentido para ele, mas eu sempre fui muito ousado, muito arriscador do ponto de vista empresarial, por assim dizer. E eu vi que fazia sentido para mim, porque eu tinha me jogado de cabeça naquela ideia que ele me vendeu, né? E tinha um outro detalhe que aí onde eu bato na tecla de que pessoas são importantes, porque eu tinha assumido um compromisso com um outro sócio. Então nós éramos em 3 sócios, né? Um deles caiu fora e ficou eu e o Diogo naquela ocasião. E eu tinha um compromisso moral com o Diogo, não podia deixar ele simplesmente descalço naquele momento. Então, eu continuei com o negócio, foi muito desafiador, porque a expectativa era que desse retorno muito rápido, mas não aconteceu, e vamos lá, foi uns 3 anos ali na insistência, mesmo na insistência para dar certo. E deu certo, né? Hoje, esse ano, a gente celebra já 7 anos lá, tem uma base muito boa, né? O Márcio
corresponde lá com os clientes também. Então, assim, Ascurra, né? Pensando em Ascurra, eu e o Márcio somos sócios, e pensando em Itapema, eu e o Diogo somos sócios. Porém, a gente tem uma tripla sociedade em outros negócios também. Então, só corre aqui, só corre lá, e assim caminha. Empreendedorismo uma vez. E foi uma oportunidade muito boa, deu certo, né? E a gente hoje colhe os frutos lá também, porque é muito difícil, né? Em se fixar com o nome GESCOM na cidade, né? Itapema hoje tem imagino que tem mais de 50 contabilidades, mas para dizer assim, quais são as 10, nós estamos entre as 10. Então, Mais de 50. então Nossa. é um caminho bastante árduo a ser percorrido, mas quem insistir, né, vai colher os frutos. Bacana. Acho que basicamente é isso aí. Legal, até porque se consolidar num setor de serviços e contábil, que a empresa dificilmente sai, se ela tem uma contabilidade, dificilmente sai para uma outra. Tipo, é desafiador, né? Realmente, precisa Sim. persistir e fazer um bom trabalho, né? E a parte, assim, 22 anos, se for pensar numa trajetória, é muito trabalho, né? O que vocês acham que mudou, assim, de 22 anos, pensando em 2025, 2026, essa transição de toda essa, seja tecnológica, enfim, o que vocês acham que mudou tanto de lá para cá? Se pegar um gancho falando de tecnologia, nossa, uma evolução muito grande, né? O Márcio bem citou, a gente trabalhava com fax. No início, a internet era ainda discada, né? Passou-se um tempo ainda para a gente ter conexões, enfim, né? Então, se a gente, né? Tem muita gente que talvez vai estar assistindo isso e não vai fazer nem referência, vai ter que digitar no Google o que é isso, talvez, né? Eu acabo brincando muito com as gerações nesse sentido. Mas sim, foi uma evolução muito grande. E uma evolução desde o modo de fazer, desde o que fazer, né? Porque a regra mudou muito. Nós estamos em meados aqui, nós estamos entrando numa reforma tributária. Então, no próximo podcast, em algum momento, muitas coisas que estão acontecendo, que estão sendo praticadas agora, já não serão mais, sabe? Então, assim, é uma evolução constante, assim, é desafiador, mas é o que movimenta a GESCOM, né? É o que movimenta a nossa equipe, assim, sabe? Então, todo mundo que está ali está muito consciente dessa situação. Mas é empolgante, de certo modo, né? Então, a gente sempre dorme pensando em alguma outra situação que vai ocorrer, vai mudar e que a gente vai poder contribuir com o cliente. Então, esse é um grande movimento aí que a gente faz, né? E não pode estar só comigo, não pode estar só com o Márcio, não pode estar com o Diogo, enfim, com o pessoal que está lá. Tem que estar com todo mundo isso, né? Porque o atendimento, hoje nós temos uma base bem legal de pessoas, né? E o negócio é muito isso, né? A gente crê muito nas pessoas e elas estão inseridas nesse sentido. Mas a evolução é constante, desde a forma que a gente gera o documento, desde a forma que a gente entrega o documento, né? Desde entregas físicas, entregas via malote. Hoje temos clientes que a gente talvez nem tenha apertado as mãos fisicamente, né? Ou seja, a gente conhece através de conexões, através de internet ou, enfim, algum meio digital, fecha contrato, faz toda a entrega necessária, né? Todo o acompanhamento, sem ter aquela necessidade de contato, nem com o cliente, tampouco com um ente, digamos assim, né? É muito fácil hoje, a gente tem empresa no Goiás, tem empresa em São Paulo, enfim, Legal. Brasil afora, né? Fazendo atendimentos, mas não precisamos pegar um avião, parar numa prefeitura para ver como funciona uma regularização, né? E isso no começo era assim, né? Nós tínhamos que se deslocar, né? Ir lá, pegar uma senha, esperar ser atendido, enfim, né? Então, isso mudou muito, muito. E isso gerou velocidade, e a gente gosta dessa velocidade, a gente acompanha isso. É necessário. É o que faz a gente também ter evoluído nesses últimos tempos. Sabe? Eu vejo que 2 pontos assim, principais da evolução da contabilidade é a tecnologia. Falando hoje numa base de 600 clientes, seria humanamente impossível atender todos esses clientes com a nossa equipe hoje, que nós estamos em 26, contando eu e o Márcio, 26 pessoas, né? 26 na equipe. Então, seria humanamente impossível atender essas 600 clientes com 26 pessoas, né? Então, essa evolução, ela trouxe também esse benefício, essa
capacidade né, de atender muito mais clientes de uma forma muito mais organizada. E principalmente o que eu vejo na evolução é a mentalidade do empresário em si, né? Ele também se tornou muito mais ousado, muito mais arrojado, né? E isso traz uma velocidade muito grande para os negócios. Então, tanto para a GESCOM como negócio, empresa em si, né? E principalmente como ente responsável pelas obrigações desde fiscal e estratégica também do cliente, né? Então, eu vejo que esses dois pontos na evolução são muito, muito importantes. Legal, porque, que nem tu falou, é humanamente impossível atender a quantidade de clientes se fosse tudo muito logisticamente físico, presencial, etc. né? Exatamente. E o bom da internet é isso, né, cara? A gente consegue, agora a GESCOM está cada vez mais se digitalizando, Sim. né? Instagram lá tá ficando cada vez mais legal também, e isso com certeza vai alavancando também clientes, né? Fora a fidelização. Os clientes vão acompanhando. Exato, e é extremamente importante o fato de acompanhar essa tecnologia, né? Quando se fala em tecnologia, vai deixar de existir? Eu imagino que não, né? É só o formato que vai se adaptando, né? E tem que acompanhar essa evolução. Vai se atualizando, né? Exatamente. Bacana. E assim, ó, indo para uma parte assim, prática para o empresário, por que no que a contabilidade consegue ajudar de fato uma empresa, a crescer a empresa? De que forma a gente pode aterrissar isso e trazer isso de uma forma bacana assim para o empresário ou quem quer empreender está assistindo a gente? Eu entendo que a contabilidade, além não falando de obrigação, porque a obrigação é o fisco que impõe e a gente só tem que se adaptar a isso, né? Mas olhando de um ponto de vista estratégico, eu entendo que a contabilidade ela pode auxiliar um empresário a partir do momento que ele vê uma oportunidade, ele vê um desafio, é ele procurar o contador dele, seja a GESCOM, seja o contador dele, e colocar qual a situação. E diante da situação, o contador, minimamente, ele tem que saber a questão tributária, se está no enquadramento correto, né? Quais são os reflexos de impostos em cima daquilo que ele pretende. Então, basicamente, esse é o trabalho da contabilidade, dar um direcionamento para a ideia que, né, para o empresário parece tão lógica, mas às vezes, do ponto de vista legal, contábil, existem algumas situações que têm que ser, digamos assim, adaptadas ou ajustadas do ponto de vista legal, para que se torne, de fato, um negócio viável, e rentável e lucrativo. Então, esse é o ponto da contabilidade. Então, pequenos ajustes ali o empresário pode conseguir diminuir a quantidade de impostos que ele paga legalmente, Exatamente. né? E automaticamente vai ter mais caixa na empresa, né? A gente, por exemplo, pegou um cliente, né, não citando nomes, mas sim citando um exemplo prático, né? A gente pegou um cliente recentemente em que ele estava no Simples Nacional. E quando se fala de Simples Nacional, entende-se que é o mais barato, é o mais viável, é o mais fácil. Tudo bem, pode ser o mais fácil do ponto de vista até de controlar as coisas. Porém, ele estava no enquadramento errado, né? A gente fez um simples estudo, né, batendo o olho, já viu na empresa de que o simples para ele não era viável. E sim, se ele partisse por um lucro presumido, né, um pouco mais de trabalho, obviamente, para a contabilidade, um pouco mais de controle por ponto de vista do empresário também, porém, deu uma redução significativa para ele do ponto de vista tributário. Então, isso é que a contabilidade tem que estar atenta, né? Essa expertise, esse olhar de estar vendo o crescimento do cliente e estar acompanhando, né, essas mudanças tributárias em função do crescimento do cliente. Bacana, interessante. E a parte assim de erros comuns que vocês enxergam nas empresas. Tem uma empresa errando em algum ponto que vocês conseguem enxergar isso, que ela poderia evitar esse erro. Sabe, alguma dica que vocês podem trazer aqui pra gente? Assim, as empresas, né, elas podem estar em diversos momentos, né? Como a gente citou ali da analogia do carro em movimento, está comprando o carro, enfim, né? Então, no início da jornada tem erros mais comuns à medida que o negócio vai acontecendo, enfim, né? Mas assim, uma coisa muito comum, às vezes, no início, é o empresário, até mesmo por uma condição de acreditar no sonho, enfim, né? É fazer uma eu-presa, né? Ou seja, acaba assumindo para si e acaba nesse momento também não criando a divisão, a distinção exata entre empresa e pessoa física, né? Então, nesse mistura das contas, né? Faz essa mistura de contas, né? Ou seja, entrou dinheiro na empresa, né? Aí às vezes assume compromissos na pessoa física, enfim. Então, tem que ter uma separação, né? Tem que ter, ou é recomendado que esteja sempre essa separação, né? Enfim, para realmente a gente conseguir medir o resultado
das coisas, né? Então, hoje uma empresa, se a gente tem uma confusão patrimonial, às vezes a gente tá julgando o resultado da empresa, mas às vezes quem está tirando o resultado dela não é nem a própria empresa, ela é sólida, mas às vezes é uma retirada abusiva de lucros que não existe do empresário, enfim, ou qualquer outra situação. Mas isso é um erro muito comum mesmo. Mas é isso que a gente está comentando. O ideal é o que a gente tem de fazer é realmente acompanhar. E não existe uma receita pronta para a empresa. Minha empresa faz isso, então teu negócio é desse formato. Não. Existem várias situações. Uma, porque depende qual que é o teu público-alvo, depende qual que é o teu destino, se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, se o teu estado de atuação é Santa Catarina, se tu atende Brasil, se tu atende fora, enfim, tem muitas variáveis aí, né? Por isso, esse contato, essa proximidade com o cliente, para nós é fundamental, e a gente acaba sendo muito mais assertivo, né, na solução e antecipa a solução, né? Porque falar do passado, foi desse jeito, foi daquele jeito, né? O que a gente pretende é realmente projetar futuro, né, do cliente. Então, desse modo a gente consegue sentar, organizar e conduzir melhor aí a tomada de decisão, né? Porque o Brasil é muito confuso tributariamente e tudo mais, né? Então, tudo muda todo o tempo, que nem vocês falaram antes, né? A parte, que nem pra gente, a parte de marketing, tudo muda todo dia, toda hora. Toda semana eu tô estudando, por exemplo, porque tu atualiza, é uma loucura, de fato, né? Exatamente. E assim, existe um momento que a empresa pensa em trocar de contabilidade? Vocês já sentiram algum cliente que trocaram e vieram para a Gis Contabilize, algo nesse sentido que seria interessante citar? Existe um momento ideal para isso? Não? Ou se já aconteceu alguma coisa, uma situação um dia com vocês também, que é bacana citar? Olha, curiosamente, antes de vir para cá, eu recebi uma ligação de um futuro cliente, né, de que ele tem uma necessidade em organizar o patrimônio que ele construiu na vida dele, e ele quer saber mais sobre holding, sobre administradora de bens, né, que é o que está se falando muito, né. E, modéstia à parte, a gente tem atuado bastante, né, na questão das holdings, né, com o propósito de organizar o patrimônio do sócio, né? Então, separar distintamente o que é empresa, o que é pessoa, o que é patrimônio, né? E ele disse o seguinte: olha, 30 anos que eu tenho a empresa lá com o meu contador, mas ele não me fala sobre holding, ele disse que isso aí é furada. Então, eu lamento ouvir isso, porque, afinal de contas, a nossa categoria ela se representa através de nós, profissionais, contadores, né? Mas o que eu diria para esse empresário é justamente ele entender que está no momento dele procurar alguém que dê o suporte para ele. E ele caiu na Gescom. Então, a gente vai dar esse suporte para ele, não na empresa operacional dele, que já tem mais de 30 anos, mas a gente vai dar o suporte para ele naquilo que, de fato, hoje é dor para ele. O negócio vai bem, muito obrigado, né? Mas a preocupação é justamente organizar o patrimônio da família, né? Então, através dessa ferramenta holding patrimonial, a gente vai dar um encaminhamento para ele. Então, é basicamente isso. Às vezes, o empresário procura o seu contador, ele não corresponde muitas vezes com aquilo e vai procurar outro contador, não necessariamente a Gescom, né? Mas vai procurar outro contador que atenda a expectativa dele em oportunidades, em crescimento, né? Ou mesmo em encaminhamento para ações futuras de sucessão familiar e tal, né? E isso que é bem interessante, porque às vezes, né, independente se é contabilidade ou outro setor, às vezes o cliente tem uma necessidade, mas o dono da prestadora de serviço tem uma visão. Só que não é sobre a visão dela, é sobre a visão da necessidade do cliente. Isso. Em atentar, que nem a gente precisou sobre tirar dúvidas e vocês sanaram as dúvidas, por exemplo, né? Sim. Então isso é bem interessante. E nessa parte de holding, assim, de forma prática, como tu poderia dar algum exemplo, ou o que aconteceu, ou o que não aconteceu, mas para as pessoas entenderem a importância disso? Bom, a gente teve um caso bem interessante de uma holding, né, que ela se demorou para acontecer até entender, né, a necessidade familiar. E naquele momento ali existiam alguns bens envolvidos nisso, porém estavam no nome da pessoa física, estavam em nome da empresa, em nome do filho, e é uma mistura que é comum, né? O brasileiro, ele vai assim, né? E daí decidiu-se fazer a administradora de bens justamente com o propósito de haver
não uma sucessão aos filhos, mas sim uma blindagem patrimonial, né, para evitar que falecesse um sócio, falecesse, não para evitar o falecimento, mas o que eu quero dizer é o transtorno, né, após o falecimento. E a partir do momento que decidiu-se, o sócio teve um mal súbito, né? E a gente teve que resolver isso aí em questão de dias, né? Porque esse mal súbito acabou levando a pessoa a uma situação bastante delicada de saúde, né? Mas que a gente conseguiu contornar, não o caso de saúde, obviamente, mas a questão patrimonial dele a gente conseguiu rapidamente achar uma alternativa para não colocar em risco todo o trabalho, né? Constituído aí ao longo de 30, 40 anos. Então, muitas pessoas, empresários que acabam não se preocupando com isso, perdem bens ou têm muito problema em passar esse bem para algum outro ente por falta dessa organização. Toda a transição do patrimônio em si, a partir do momento que cai no inventário, ela é muito morosa e há um custo muito alto em relação a isso, né? Então, o objetivo de uma empresa, vamos chamar assim, né, para administrar os bens patrimoniais da família, né, eles, além de terem atrações tributárias, do ponto de vista tributário, tem atrativos em relação a isso, tem também segurança jurídica de preservação desse bem, né? Para que não caia em inventário e assim por diante. Né? Então isso é bastante interessante. O principal é blindagem, né? E a segunda opção é justamente a economia tributária. Também há, porque é muito mais vantagem você pagar na pessoa jurídica do que pagar 27,5% de imposto de renda na pessoa física. Né? Porque às vezes o empresário vai faturando, vai crescendo, investindo em imóveis, etc, Exato. E não repara, não percebe. Poderia então, a partir economizar. do momento, né, um exemplo bem prático, a partir do momento que eu tenho um imóvel que ele está alocado, né, na minha pessoa física, em tese, eu pago 27,5%, né, do imposto de renda sobre esse rendimento, e na pessoa jurídica eu tenho uma redução bastante significativa em relação a isso aí. Né? Então, não é nada de ilegal, porém é uma inteligência que pode ser aplicada a partir do momento que se tem conhecimento a respeito disso. Né? Interessante, porque muitas pessoas acabam deixando de lado esses detalhes, né? Exato. E a gente, nesses trabalhos, né, também é um trabalho totalmente personalizado, né? Ou seja, porque a intenção de um patrimônio, ela é muito particular, né? Diferente de uma empresa. Toda empresa tem um objetivo que é ganhar dinheiro, né? A menos que seja uma filantropia, algo nesse sentido, mas toda empresa quer ganhar dinheiro. No final, eles querem ver a última linha do balanço e que aquele número cresça. Né? Então, eu acho que é isso que movimenta as empresas. Já o patrimônio por si só, é o resultado do que a empresa, né, gerou. Acumulado, né? É resultado acumulado. Então, assim, e aí a intenção nesse sentido, às vezes, ela pode ser distinta. Eu quero pensar numa questão de sucessão, nos herdeiros, eu vou fazer disso um investimento, enfim. Né? Então, tudo isso é um trabalho muito consultivo, né? E a gente senta, até eu costumo dizer, esse tempo eu consumi essa analogia, e eu gosto de analogias, mas que a holding é como uma noiva que quando ela se decide casar, que muitas vezes é o momento mais especial da vida dela, primeira coisa que ela pensa, antes da festa, antes de qualquer situação, é no vestido de noiva, no vestido. Então, só que o vestido da noiva, ela é para aquela noiva, né? Não vai ser o mesmo para outra ou algo nesse sentido. E a holding é mais ou menos isso. Quando a gente expõe a necessidade que o empresário quer, ou seja, ele vai definir, constituir essa holding, então é isso que a gente vai moldar, né? É isso que a gente vai costurar para que seja de acordo com o que ele realmente precise. E outra, né? E que toda a holding, todo seguro, toda situação, quando você contrata, né? Pensa num plano de saúde, pensa num seguro do carro, vamos falando aqui da holding, né? Você contrata eles para no momento que você precisar, ele está lá para te cobrir, né? Eu bati meu carro, eu vou ligar para a seguradora, ele vai ter que ter, a pólice vai ter que pagar isso. Se não pagar, de nada adiantou, né? Então, é isso que a gente tem uma responsabilidade muito grande, assume essa responsabilidade para que realmente aquilo que seja definido, né, possa ser utilizado, digamos, né? Então, holding a gente
já teve situações aí que a pessoa coloca a razão social na empresa de holding, né? E acha que isso é uma holding, né? Então, tem lá a holding limitada, né? Enfim, isso é uma razão social. Tem muito estudo jurídico, contábil ali para envolver, para dar essa segurança para o empresário. E realmente é um momento, né? A gente já trabalha isso há muito tempo, né? Eu acho que mais de 20 anos, podemos dizer, né, Márcio? Quase. Já trabalha isso. Hoje hoje, né, recentemente, é uma coisa que se fala muito, inclusive, sobre a reforma tributária em cima das holdings, enfim. A gente acompanha todos esses movimentos justamente para continuar dando essa garantia dessa segurança nesse tipo de objetivos. E até falando de holding, me lembrei de uma outra situação, a questão tributária, né? Em que o cliente ele queria colocar todo o patrimônio dele por uma preservação, né? Blindagem patrimonial de fato, por uma sucessão para os filhos, né? E a gente fez todo um movimento em relação a isso. E em dado momento estava no auge de fazer todos os registros e tal. Ele disse, eu vou vender aquele imóvel tal lá. Só que daí naquela situação era muito mais viável vender o imóvel pela pessoa física, por incrível que pareça. Né? Então, cada caso é um caso. Não existe que nem o Márcio falou, não existe uma receita de bolo pronta para tudo. Né? Naquele caso específico, era muito mais fácil recuar e vender o imóvel pela pessoa física, né? Do que integralizar na holding e vender pela holding. Né? Porque o objetivo naquele momento era a preservação e não venda, né? Então a gente teve que recuar e vender na pessoa física. E eram alguns milhares de reais ali em relação aos impostos, né? Inclusive a diferença era muito gritante. Assim. Muito. Eu sempre digo, por exemplo, chegou muito a ChatGPT, inteligência artificial, né? Enfim, que vai dominar tudo e tal, todo mundo fala. Mas independente que tenha a IA, o ChatGPT, nesse caso de vocês, que é um serviço muito artesanal, tem um conhecimento muito técnico, se não tem um profissional por trás, sempre tem um detalhezinho que acaba passando batido. E a pessoa perde por algum motivo. Então, se eu quero fazer, seja o que for no ChatGPT, se eu dou o comando errado, seja contábil ou marketing, de uma maneira muito ampla, vai ser um resultado. Se for de uma maneira técnica, vai ser outro. Então, por isso que é importante pegar e contratar alguém que entende, né? Bem legal. E assim, uma coisa que eu admiro muito são histórias, né? Histórias de empresas que vencem, empresas que crescem, que nem a Gescontabilidade já tem 20 e poucos anos, cara, já venceu, já passou aquela fase dos 5, 10 anos e só cresce, estão inovando. Vocês têm algum case bem legal que eu poderia citar de algum cliente que teve sucesso, enfim, trazer alguma história bacana? Olha, eu tenho uma lembrança de um cliente até que eu tive um contato hoje pela manhã, em que em dado momento nós estávamos discutindo, era final de ano, aí, outubro, né? Discutindo as projeções do ano seguinte e via-se que ele estava numa crescente muito interessante, né? Naquele momento ali, porém ele era no Simples Nacional. E daí é aquele temor, né? Meu Deus, vou perder o Simples, porque eu vou faturar, vou desenquadrar e tal, vou pagar mais imposto. E com isso tudo foi feito um estudo tributário com base nas projeções imaginadas, né? Projetadas pelo cliente, obviamente, e obviamente que o desenquadramento era imperativo naquele momento ali, para o ano seguinte. Nós fizemos a opção de exclusão, por opção do contribuinte, né? E, de fato, naquele ano a empresa realmente faturou aquilo que estava projetado e um pouco mais, né? Deu um valor significativo a mais de imposto, mas em função do aumento do faturamento dele. Então, para mim, isso foi muito satisfatório em ver que aquilo que eu projetei um ano antes, né, ele se concretizou de fato em números para o cliente. Né? Então, claro que pagou mais imposto, mas ele faturou o dobro também, então era natural. Na ponta e compensou. Exatamente, então era fato, né, que ele ia ter que pagar mais imposto também em relação a isso. Até porque a condição do Simples ele tem uma limitação, né, de 4 milhões e 800. A partir do momento que começa a chegar muito próximo desse valor, já cabe um olhar muito, né, de atenção em cima disso, justamente porque começa a ficar desinteressante. Então, faz a opção antes, desenquadra, vai para o presumido, lucro real, algo do tipo. E foi o que a gente fez um ano antes para esse cliente em específico. Hoje fatura muito, né, fatura bastante mesmo,
e isso deixa a gente muito tranquilo em relação a essa percepção, né, de estar de fato próximo ao cliente, como a gente falou no começo e tal, entendendo quais são os objetivos, as oportunidades e principalmente a dor, né? Todo cliente, ninguém abre uma empresa simplesmente para empregar pessoas, mas sim empregar pessoas sim e trazer resultado, né? Como o Márcio falou, a última linha do balanço é o que também interessa, né? Ninguém faz caridade, né? Sim, sim. E isso foi muito satisfatório para mim, né? Em ver que aquela projeção, aquela percepção se concretizou no ano seguinte. Isso aí. Interessante. Mais do que somente a gente fazer o nosso trabalho, porque todo mundo trabalha muito, né? Sempre digo, seja você, seja eu aqui, o pessoal aqui do podcast, seja qual for o setor. Mas ver o resultado ali na ponta funcionando, acontecendo, isso é muito gratificante, né? Faz tudo valer a pena. Além só do lucro. É muito bom ter lucro, cada vez mais melhor. Mas se tu conseguir trazer um resultado, ainda mais uma projeção futura. Sim, E depois, exatamente. nossa, isso é muito show. Deixa eu até fazer um case em cima disso, talvez, para divulgar, hein? Sim. Bem legal. Foi muito bacana. Até em dado momento no futuro lá do ano seguinte, né? Esse cliente me chamou e estava, de certa forma, indignado e tal. Daí a gente foi buscar os números, né? Projetados lá atrás. Eu mostrei aqui, né? Que realmente isso ia acontecer. Então, que legal, aconteceu. Legal. Significa que você está faturando aquilo antes do tempo, porque a projeção era até dezembro e nós estávamos avaliando isso em setembro, outubro, ou seja, um ano depois da projeção, sabe? Então foi muito legal isso. Foi... Bacana, bem legal. E a parte assim, de contábil, o que é mais difícil? Vocês administrarem, porque vocês atendem clientes de diversos segmentos, setores, etc. Vamos lá, comércio, vão pegar serviço e vão pegar indústria. Tem muita diferença? Algum é muito mais complicado que o outro ou não? Eu entendo que todo segmento ele é desafiador, né? A partir do momento que eu, o Eduardo, o Márcio, a gente tem a ideia de montar uma indústria, um comércio, uma simples prestadora de serviço em qualquer área, cada uma tem a sua particularidade e o seu desafio, né? Então, para a contabilidade em si, para nós, isso é mais que vamos dizer, digamos assim, do ponto de vista legal, é o feijão com arroz, né? Agora, o mais difícil, de fato, é o contador entender cada segmento, entender cada momento, inclusive, né? Porque não é porque é um comércio que ele é mais simples, porque se ele está iniciando, ele tem uma jornada ainda a percorrer, né? E essa jornada, ela tem um desafio muito maior, porque as empresas brasileiras, elas têm essa barreira, né, dos 5 anos aí, né? Então, até ela chegar no 5º ano aqui, ou algo do tipo que, de fato, estabilize ela no sentido de, agora eu consigo separar o que é minhas contas, eu consigo separar o que é a conta da empresa e não estou mais apagando o incêndio o tempo todo, né? Então, eu entendo, para mim, né, eu entendo que não existe um segmento mais fácil né? Eu digo que todos eles são desafiadores. Então, esse é o empresário, né, ele é o momento, né? Então, a gente está aí realmente para ajudar, né? Eu acho que eu sempre uso essa frase, gosto sempre de estar perto para justamente entender, né, o propósito do negócio, até onde ele quer chegar, e aí a gente vai ser aquilo que a gente colocou ali no começo, que é o GPS. Então, desafios todos os setores têm, né? Evidentemente que uma gera mais documentos, outra gera menos documentos, enfim, né? Então tem uma gestão um pouco específica para cada tipo de empresa, né? Em relação a obrigações, em relação a entregas, a entes que tem que se reportar, enfim, né? Então tem N particularidades de fato, mas todas essas, né, eu sempre costumo dizer também, né, a GESCOM também, ela quer dar essa liberdade para o empresário para que ele se preocupe com o negócio dele, de fato. E confia a nós, de certo modo, essa direção no sentido no que é a obrigação da empresa. Então, aí a gente vai orientar, é esse que você vai, é o caminho que você vai seguir, o que você precisa ter para atender, né? Então, esse é o nosso ponto aí com clientes. Interessante. E assim, vocês com 22 anos de empresa, é uma baita trajetória, né? E a parte de cultura, quando se fala de cultura, assim, para onde vocês estão olhando cultura e de que forma, o que mantém a cultura da GES Contabilize
Pô, porque é muita transição de, às vezes, pessoas, tempo, período, tributação, etc, etc, e liderança, né? A parte de cultura, como vocês enxergam isso? E essa transição de todos esses anos até hoje? Muito boa a tua colocação, Eduardo, porque inclusive a gente está nessa crescente, né? Vendo a GESCOM como um negócio em si, né? Então, uma empresa onde tem, seja um colaborador, ou tem 20, ou 100, ou 1.000, né? A responsabilidade ela é proporcional à quantidade de pessoas envolvidas, né? Então, a GESCOM, quando fala em numa base de 600 clientes, não são só 26 colaboradores, e sim tem mais de 600 empresários e pessoas aí por trás disso também, tem seus funcionários, então há uma responsabilidade muito grande. E a partir do momento que a GESCOM começou a olhar a empresa como um negócio de fato, e com todo esse olhar de responsabilidade, a gente começou um processo que já vem de longa data, né? Justamente focado em cultura empresarial, né? Em trazer as pessoas num acompanhamento, num crescimento, entendendo que cada colaborador é importante, desde a pessoa que simplesmente responde e-mails, recebe documentos, faz a triagem e tal, né, da recepção, por exemplo, né? Ela é tão importante quanto o técnico ou quanto o Márcio sócio, o Sardanha sócio, né? Porque nós somos a cara da empresa. Independentemente, em algum momento alguém sempre está à frente do cliente, né? Seja pelo WhatsApp, seja pelo... Então, é importante ter essa cultura nas veias para entender a responsabilidade que a gente tem por trás, né? E a partir do momento que a gente olhou com esse olhar mais clínico, por assim dizer, né? Mais a miúde, a gente começou a colher resultados, né? Hoje o mercado ele clama muito por profissionais em todas as áreas, né? Mas a gente entende que as pessoas que estão na base conosco hoje, né, os nossos colaboradores, eles sentem satisfação em estar conosco, né? Porque é um ambiente aprazível, é um ambiente, por mais que tenha responsabilidade, mas também tem as suas descontrações, né? E então todo mundo se dá muito bem e essa é a cultura GESCOM, sabe? Eu acho que a pessoa que não se adapta à cultura da empresa, seja GESCOM, seja qualquer outra, né? Ela não fica muito tempo, né? Então, Perfeito, a importância de ter uma cultura voltada para isso é extremamente importante para o sucesso do negócio, né? Já vi alguns vídeos, né, do Instagram que vocês postaram lá, que também, às vezes, de reunião, cultura, vocês investindo nisso, investindo em eventos também, levando os colaboradores em eventos. Sim. Eu acho que poucas pessoas, assim, fazem esse tipo de movimento. Porque demanda esforço do próprio empresário fazer esse movimento, querer acontecer, fazer isso, porque é um desafio, né? Sim, lidar com pessoas, enfim, pessoas têm problemas, enfim, né? Às vezes, tudo envolve essa parte de cultura, mentalidade, jeito de lidar com as coisas, né? No início do ano até a gente fez você falou em investimento, me veio em mente isso, né? De que a gente participou de um evento em São Paulo, né? E a ideia era ir algumas pessoas, nós acabamos levando 11 pessoas. Legal, bacana. Então, assim, é um investimento muito alto, né? Foram 4 dias, então é viagem, hospedagem, né? Permanência, alimentação, então tudo isso foi muito oneroso do ponto de vista de preço, mas do ponto de vista de valor foi muito gratificante. Porque mesmo aqueles que não puderam ir, obviamente a gente não conseguiu levar toda a equipe, né? Até porque eram 4 dias, mas mesmo aqueles que não puderam ir neste momento, se sentiram tocados pelo entusiasmo das pessoas que estiveram lá, viveram aqueles momentos, né? Que foi realmente transformador. E eu me lembro de um momento em que a gente estava, no último dia, a gente estava voltando do evento para o hotel, e uma das pessoas que estava conosco, né, dos nossos colaboradores, ele de fato foi tocado, né, tocado por esses dias em que foi transformador para ele, né, e isso é gratificante, né, saber de que a gente também faz a diferença, né, ele se deu conta de que mesmo em casa ele era diferente e ele precisava mudar, né, então isso não tem preço que pague isso, né. Muito bom, porque querendo ou não, a gente volta com uma energia diferente, com ideias diferentes,
que às vezes a gente não enxergava num ponto A, agora a gente passou a enxergar o ponto B, que é um pouco melhor, né? E também, principalmente as pessoas, porque eu não paro de aprender também, vou de vez em quando em eventos e tal. Eu acho que até eu pretendo esse ano fazer evento aqui em Ascurra ou em Indaial, não sei, eu vou pensar ainda. Até fica um convite para vocês, para a gente fazer Legal. alguma parceria nesse sentido, sabe? Porque vai ser para empresários, público-alvo de vocês nesse sentido. Então, tudo que eu acho que a gente pode agregar para o empresário, para ele crescer mais, é bom. Para ele, é bom para vocês, é bom para nós. Quem sabe uma questão financeira, não sei. Vamos... E é interessante isso, Eduardo, porque assim, ó, a partir do momento que a pessoa, o empresário em si, ele sai atrás da mesa, ele sai de trás da empresa dele, né? E vai ver o mundo ali fora, ele se depara com um entusiasmo de fato. Ele vê que tem pessoas que estão fazendo algo diferente. Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso ousar, né? E essa ousadia a gente justamente fez no sentido de trazer muito mais investimento. A gente está essa semana, agora vai até outubro, né? A gente está numa marcha muito acelerada em função de treinamentos, em função de reciclagens do pessoal, do sistema, sabe? Uma outra metodologia que a gente está implantando também na empresa. Tudo isso para quê? Visando um resultado para o cliente, né? E isso é muito gratificante em saber que a partir do momento que a gente olhou fora da janela, a gente viu que tem um sol diferente, brilhando diferente, e é isso aí. E que a gente pode ser sempre melhor, né? Sempre melhor. Sempre. E trazer a equipe com isso, né? Isso que é o movimento, né? A gente se dispor, né? E estar sempre cada vez mais perto do time, né? E isso gera uma energia, né? Diferente. A gente nota isso até o reflexo, às vezes, pelo próprio nosso cliente, né? Totalmente, ele percebe isso, uma vez que o time está com essa energia, né? Então, faz todo sentido. Faz todo sentido. Esse teu projeto aí, eu não sei exatamente o que é, mas já a gente está começando a planejar aqui. De antemão, eu te parabenizo, né, pelo projeto, pela iniciativa, pela ideia, e quero dizer também que nós somos parceiros nesse sentido aí. Legal. Fazendo sentido para todos os lados, a gente é parceiro. Vamos combinar, vamos conversar. Eu tenho certeza que a gente pode agregar cada um na sua área muito para as pessoas, né? Porque às vezes a gente busca muito conhecimento fora. Acho que faz 2 anos eu fui para São Paulo, Florianópolis, para várias cidades de fora, buscar conhecimento novo, melhor. Energia também, acho que a gente transmite energia um para o outro, né? Sim. E às vezes pessoas daqui não podem, por algum motivo, ou não querem ir longe. Enfim, a gente pode trazer desde conhecimentos de fora que a gente pega e nosso que a gente tem, né? Sim. Então acho que isso é algo bem engrandecedor para todo mundo. E até para mim como profissional, imagino que para vocês também é algo diferente, que pode agregar muito. Para vocês também como pessoa profissional e principalmente para o cliente, né? Então isso é bem bacana. Vamos conversando. Ótimo. Bom, e a parte que a gente falou de cultura, que envolve toda a equipe, colaboradores, etc., tem o que torna a Gescontabilize um bom lugar para trabalhar na prática. Assim, o que vocês fazem lá na prática? Que você sente, pô, aqui é bom para a pessoa que quer trabalhar numa contabilidade por isso, por esse motivo. Ou esses. Acho que é um conjunto, né, Márcio? É um conjunto. Muito detalhe, na verdade, mas... Até ontem a gente teve justamente falando sobre isso, né? De que um outro braço que a gente está também é trabalhando gestão de pessoas, né? Então está muito voltado para isso, está como um profissional interno, né? Semanalmente acompanhando a gente, com esse olhar justamente em pessoas, né? Para trazer muito mais o lado humano, né? Não que a Gescom não tenha. Hoje a Gescom oferece algumas coisas que podem ser simples, baratas, mas eu não vejo ninguém que faça isso por aqui, né? A cada 15 dias a gente tem uma massagista que vem lá na empresa. Bacana isso, né? Então é algo diferente, algo que aquilo que eu falei, de olhar fora da janela, né? Num evento que a gente foi em São Paulo, e eu me deparei com isso. E daí listaram as pessoas que tinham curiosidade, eu quero ir só para entender o que fazem lá, né? E eu fui massageado para entender. Eu digo, vou levar esse negócio aí para Gescom. Que legal. Algo muito simples, entendeu? Então, assim, vem uma profissional ali, faz um trabalho focado em cada uma das pessoas. Aquele que não quer, obviamente, né, fica muito à vontade. Mas são coisas simples, né? Então, à medida que a gente tem um café disponível lá, acaba sempre havendo uma interação. Então, não se trata só de Gescom, e sim de questão pessoal de cada um.
Então, como o Márcio bem colocou, eu entendo que esse conjunto GESCOM é que faz um ambiente muito aprazível para se trabalhar e se conviver. Uhum. Interessante. A gente sempre trata a nossa empresa de porta aberta, né? Então, a GESCOM hoje e sempre, né, buscou, além de todos esses diferenciais, também uma proximidade, né? A gente tem a nossa equipe tem voz, eles podem sentar comigo, com o Márcio, enfim, né? Pô, vamos tentar desse jeito, o cliente tem essa ideia, enfim, né? Então essa porta aberta, essa proximidade, essa facilidade de comunicação, né? Isso também eu acho que é um diferencial, sabe? Então, e como eu falei, né? São várias situações. Hoje a gente tem um ambiente, né? Uma estrutura física muito bacana, né? Diferenciada nas 3 unidades, né? Então, assim, pontos estratégicos, enfim, benefícios de modo geral, né? E, lógico, prazos, legislação, tudo isso tem que ser entregue, né? Então, isso a gente não coloca na mesa nesse sentido, a gente entrega porque é obrigatório, né? E necessário. Mas, assim, o modo que a gente chega no resultado é que talvez tá essa diferença, sabe? Evidentemente tem dias mais atarefados, dias menos, enfim, né? Mas a gente busca dentro disso o equilíbrio e cada um sabe a responsabilidade, a gente consegue transmitir toda essa responsabilidade, né? Que eu sempre digo, muitas vezes a gente vê números, né? A gente tem os nossos controles e a gente vê os clientes lá, quando tu clicar lá no sistema, aparece lá razão social e CNPJ, né? Eu sempre costumo dizer, cada número desse aqui, cada razão social tem um propósito, tem uma ideia. Então, além de tudo, a gente tenta transmitir que, assim como a gente não gosta de ser visto como um CPF numa fila de banco, nesse lugar, a gente trata o nosso colaborador dessa forma e também repassa isso para o nosso cliente, que não é só um número, não é só um CNPJ, é um sonho, uma vontade. Enfim, então essa cultura toda a gente transmite para dentro da nossa equipe. E a missão, Eduardo, a missão da GESCOM é oferecer soluções, né, e impulsionar o crescimento de pessoas e empresas. E essas pessoas são as pessoas internas, são os nossos colaboradores, somos nós. Que cada um de nós tem o seu sonho, né? O Márcio tem o dele, tem os anseios, os objetivos dele, né? Eu tenho os meus e cada um dos nossos colaboradores também tem os seus, né? E a GESCOM, ela vê tanto esse lado que não só incentiva estudar questões técnicas, que são primordiais para a GESCOM, né, para o aprimoramento da GESCOM técnico, por assim dizer, mas também nada impede dela fazer filosofia, né? E a GESCOM vai incentivar isso, né? Vou fazer psicologia, faça, né? Ótimo. Porque isso engrandece a pessoa. Qualquer um que busca conhecimento, né, busca algo a mais para si, né? Então, isso que a GESCOM tem esse olhar. Né? Porque assim, que nem vocês comentaram, é algo simples, seja uma massagem, um café, enfim, mas é no simples que a gente consegue conectar pessoas, né? Porque sem pessoas nenhuma empresa cresce. Então toda empresa precisa de pessoas, né? Então esses detalhes simples que a gente vai agregando acaba fazendo as pessoas também ficarem mais felizes ali dentro, tipo, porque vocês valorizam elas, Sim. de certa forma. E muitas empresas não valorizam. E isso também é um exemplo para... Não precisa ser uma massagem, pode ser outra ideia, né? Claro. Mas trazer coisas diferentes para dentro da empresa em alguns momentos, que eu acho que é algo bem legal, assim, né? E a gente tá indo já pro final aqui, pessoal. A parte de colaboradores, eu gostaria de trocar uma ideia com vocês. Toda empresa, todo cliente que a gente tem, nos 22 ali, todos estão querendo contratar. Todos. Todos estão com dificuldade de contratar. Todos estão anunciando para contratar hoje em dia, né? Então, esses diferenciais, porque tem muito giro de funcionário, no geral, né? No geral. E hoje tá, tipo, desde anúncio, internet ou indicação de colaborador para trazer outro colaborador que queira trabalhar na GESCOM, como vocês já falaram, os diferenciais, para quem está assistindo e quer trabalhar na GESCOM já é uma boa dica, né? Sim. Que vale a pena. Então, vocês nunca pensaram em trabalhar o perfil pessoal de vocês no Instagram? Para de alguma forma, vou tocar vocês aqui. Sabe por quê? Vocês devem também acompanhar empresários grandes, né? Eu me inspiro muito, Flávio Augusto da Silva, o dono da CIMED lá, o João Adib, entre outros. E entre profissionais de marketing também, que tem empresas em outros setores,
que eles começaram a se divulgar no Instagram, de fato, para conseguir... Ser humano se conecta com ser humano muito mais do que uma marca, mais rápido, né? Aí vamos pegar, sei lá, pegar um exemplo prático, que é a Apple, né? Antigamente se falava muito que a pessoa não pode ser 100% a cara da empresa, porque as vendas vão depender dela. Mas sim, de certa forma, Steve Jobs foi a cara da Apple, ele faleceu, etc. E a Apple continua muito forte. Né? Então a empresa acaba se tornando um legado futuro, né? Mas essas pessoas, esses empresários estão aparecendo cada vez mais e por conta dessa visibilidade eles estão atraindo muitas pessoas. Porque as pessoas se conectam com o dono e conseguem entender a visão melhor do dono, trabalho, visão, o dia a dia dele e acabam indo trabalhar nessas empresas por isso. Então é uma baita estratégia de contratação. Então, eu deixo aqui uma dica para vocês trabalharem mais o pessoal também, além da empresa. É uma boa ferida que você toca, até porque até pouco tempo atrás eu não tinha nem Instagram, né? E quando a gente começou a alçar outros voos, eu vi a necessidade de ter. Eu não tenho um capricho de fazer material ou publicações, enfim, né? De forma diária ou semanal que seja, mas eu entendo a necessidade. E quando a gente fala em inovação, que foi o início da nossa conversa, né? Querendo ou não, o Instagram é uma ferramenta de inovação tecnológica, né? E de publicidade extremamente grande e com um custo muito, muito barato. Né? Antigamente, se fosse ver, só tinha televisão. Imagina, era caríssimo. Até hoje, dependendo do que vai fazer, é caríssimo. Ali é baratinho e consegue ter um alcance alto, né? Exatamente. Isso é bem bacana. E assim, um ponto bem interessante é tecnologia e futuro, que eu separei aqui pra gente conversar, pra gente ir pros finalmente. Eu tenho uma pergunta legal aqui para ver qual é a visão de vocês sobre isso. A gente falou um pouquinho antes, mas não entrou em mais detalhes, né? Os robôs e a inteligência artificial, ela vai dominar o lugar dos contadores? Porque ou vocês já usam de alguma forma IA internamente ou não? Tu acha que o futuro vai acabar atrapalhando a contabilidade, vai ajudar? Eu vejo que foi o tema da nossa conversa inicial, né? De que a tecnologia ela só nos proporcionou realmente a escalar o negócio, né? Como eu disse, seria muito impossível, né? Atender hoje 500, 600 clientes aí com 20 pessoas, 25 pessoas, né? E seja a IA, seja o ChatGPT, o que tem de tecnológico novo aí, eu entendo que de forma alguma ele vai substituir o contador. Ele vai substituir, sim, não só o contador, mas aquela pessoa que não se adaptar a essas novas tendências tecnológicas, né? E a partir do momento que se adaptar, ela vai entender que ela vai conseguir fazer muito mais através de uma inteligência artificial, através de um ChatGPT, né? Através de um robô. Hoje na GESCOM a gente tem robotização do começo ao fim. Por quê? É isso que dá celeridade para a gente, né? E o contador é dispensável? Não. Eu continuo sendo primordialmente necessário porque eu sou o analista, digamos assim, né? Eu sou o analista que vou lá conferir, ver se o robô fez certo, né? É a mesma coisa que ter uma pessoa, só que numa velocidade muito maior, numa capacidade de processamento muito maior, esse robô, em que eu só vou lá conferir, né? E se fosse uma pessoa, eu teria que conferir igual, né? Só que seria num ritmo um pouco mais lento, um pouco mais, né? Então eu não vejo substituição, eu vejo sim ganhar muito mais velocidade naquilo que está sendo feito, com muito mais precisão, inclusive. Muito mais precisão, exatamente. Exatamente. Tanto que hoje, semana passada, enfim, a gente está constantemente em treinamentos e o pessoal tá até antes de nós virmos para cá, estávamos lá em treinamento com as ferramentas e sistema que a gente utiliza, justamente aprimorando processos, né? Aprimorando, né, toda a parte operacional para justamente, né, trazer mais resultados, né, na conferência, enfim. E a inteligência artificial, né, é um negócio que está já inerente dentre as nossas análises, dentre as nossas conversas, dentre as nossas preparações, nos acompanhamentos, quando a gente vai fazer alguma reunião com o cliente, enfim, né? Então, só dá velocidade mesmo para o negócio. E lógico, a gente não pode subestimar a capacidade de uma ferramenta e dizer que ela não vai estar presente no dia a dia, né? O que eu vejo é que tem muita gente que tá com tanto medo, parece, que não está nem mexendo nisso, né?
E nós muito pelo contrário, a gente está mesmo querendo que esse negócio funcione para a gente conseguir realmente... E até falando em ChatGPT, na verdade, ele não é uma ferramenta de consulta, né? Ele é gerenciável a partir do momento que você tem informações lá dentro, né? Eu tenho o meu particular, uso diariamente para a gestão da GESCOM em si, né? Mas por quê? Porque eu já tenho uma base muito sólida de todo um histórico que eu plantei lá dentro, né? E a partir dessa base histórica é que eu tiro os bons frutos de lá, né? Para ver os meus pontos cegos, meus próprios pontos cegos como pessoa, como empresário, como contador, né? Ver os pontos cegos da GESCOM. A gente está com uma ideia agora de um GPT tanto para a GESCOM, né, do ponto de vista de alimentar ele de alguma maneira, para começar a tirar resultados lá para uma IA que a gente quer criar. Então, por isso que eu digo, eu não vejo como que a inteligência artificial ele vai tirar o profissional contador do mercado. Vai tirar se ele não se adaptar, se ele não acompanhar os passos, né? Agora, a partir do momento que ele começa a caminhar junto, ele vai colher os frutos e vai longe, né? Muito longe. Bacana. E a questão de... É interessante como acelera o nosso trabalho, né? Sim. Eu não sei exatamente de vocês, porque eu não estou lá na prática. Mas a gente também, principalmente na parte de marketing, nós dá o comando certo, não quer dizer que vem coisa boa. Por isso que tem que ter o técnico por trás, né? Para entender aquele raciocínio e ir para outros caminhos ou permanecer naquele. Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião de 2 horas com clientes e sócios e a gente gravou a reunião em inteligência artificial e o próprio GPT fez a ata. Legal. Entendeu? Então, são coisas simples, né? Mas que demandaria alguém anotar, né? E ninguém se preocupou com isso, né? Nós estávamos ali até descontraída, conversando como aqui. Né? Mantém o foco no que precisa. Exato, e tem Então, obviamente que a IA ela vai se atentar àquilo que é importante para o negócio. Né? Quando alguém pediu um café lá, não contou ela nada. já Né? Mas, enfim, ela captou aquilo que de fato era importante para o negócio. Né? E a IA, a partir do momento daquilo que foi conversado e anotado na ata, ela tem uma base histórica para tomar decisões estratégicas depois também. Exato. Né? Então... Não é só o empresário que vai olhar para a ata e eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, né? A própria IA pode tirar proveito da IA para isso, né? Num olhar muito mais estratégico para o negócio dele. Interessante. Interessante as empresas que utilizam também a parte de divulgação, seja Google, e-commerce, Instagram, tá acontecendo com a nova geração para cá, porque a gente sempre pesquisava Google. A nova geração está começando a pesquisar no ChatGPT, porque a resposta vem mais precisa e mais rápida. Já estou aqui, está aqui na mão. E às vezes, antigamente que precisava em link, pesquisava, hoje está na mão. E isso também é uma tendência futura, porque hoje, por exemplo, a pessoa pode pesquisar qual é a melhor escola de Ascurra que tem a maior nota no MEC e aí tem uma especialidade e tal. E ele vai fazer a pesquisa e vai trazer um resultado. Então, a importância também das divulgações que tu faz, o jeito que tu escreve, acaba ajudando na busca. Também é algo interessante para as pessoas ficarem atentas, assim, como dica. Né? Porque o ChatGPT ele também busca informações Isso. da internet em geral, né? E cada vez mais forte vai ser assim, né? É algo bem, bem legal também para as pessoas ficarem atentas, né? E a gente acaba, inclusive, né? Como a gente vem utilizando, e até nesse papo com o cliente, a gente acaba até provocando o cliente também a utilizar, né? Porque muitas vezes, né, aqui como eu colocasse na mesa esse tema, a gente às vezes coloca também com o cliente, e ele está com alguma dificuldade, alguma situação, enfim, né, mais específica do ramo dele, que não seja contábil, e a gente, verdade, não tinha pensado nisso, enfim, né? E realmente é um facilitador, né? Enfim, lógico, a ideia realmente treinar essa inteligência, né? Que conseguir tirar bons resultados, né? Não interpretar que tudo que vem é certo, correto, né? Porque nas primeiras interações eu sou bastante provocativo nessas coisas. Eu gosto de procurar alguns pontos fracos, digamos assim, sabe? Numa ferramenta nova, por exemplo, para ela ter que se provar que ela é capaz de fazer aquilo que ela se compromete a fazer. Né? E eu tive bastante respostas, né, as quais não foram corretas. Né? Mas aí, estudando mais sobre, né, se aperfeiçoando, aí a gente viu realmente, tem que imputar algumas informações, né, trazer. Então, hoje, se eu
jogar, por exemplo, uma legislação específica lá dentro do documento, eu consigo que ela me resuma quais foram as alterações específicas para um determinado segmento, sabe? Então, e aí tu faz uma leitura, lógico, confere, enfim. Mas é muito bom, bacana, né? É muito bom se tu souber utilizar ela. Né? Sim, exatamente. Isso é bem legal. E justamente, trazer os dados, né? Porque muitas pessoas às vezes buscam ou nem sabem, tem muitas empresas que nem utilizam ainda. E às vezes já está no nosso dia a dia. Então é uma dica bem legal para quem não tem baixo, o ChatGPT. Só que treina ela, né? Com atualização, fica conhecimento. Sem preguiça. Fica lá botando bastante dados interessantes, né? Porque senão vai ser respostas inúteis, né? Eu tive uma discussão bem séria com o meu agente de IA. Foi bem desagradável, né? Eu tive que xingar ele porque ele nunca foi tão impreciso. Né? Ele não me entregou aquilo que eu pedi. Ele pediu desculpas e deixei ele conversar com ele. Mas é verdade. Tem porque senão ele sempre vem com respostas assim que não tem muita lógica, né? Exato. Mas justamente tem que brigar às vezes. Mas falando em evolução, eu vejo a juventude, né? Para quem veio do tempo da Barça, que tem que procurar um negócio na enciclopédia lá, enfim, né? Hoje nós temos muitas ferramentas, né? Ninguém mais precisa dormir com dúvida hoje em dia, né? Então, qualquer dúvida, pergunta, não vai ter a resposta talvez mais precisa, mas enfim, né? Então, as ferramentas estão aí para ser usadas, na verdade, né? Então, quem não utilizar, evidentemente, talvez vai ter que elaborar um pouco mais, mas é importante conhecer as ferramentas, saber o que elas vão poder proporcionar, né? Entender, né, a essência e utilizar de fato. Se ela vai trazer um proveito, por que não? Né? Se não faz sentido, também, né? Tá tudo certo. Mas sem dúvida, né, no mundo empresarial, dentro, né, como tu colocou, na própria Farol, na GESCOM e sem dúvida nas empresas de quem vai estar aqui talvez nos assistindo, vai fazer sentido. Bacana. Nós mesmos, a gente está também preparando ideias para desenvolver ferramentas também de IA para o futuro, né? Porque justamente a gente tem que... Porque assim, até para finalizar já esse tema, mas é algo tão forte. Antigamente, faz uns 15 anos, eu paguei uma empresa de programação em torno de uns 20 mil reais para desenvolver um sistema e tal. Porque olha como é interessante o futuro da IA como profissão. O programador é um profissional caríssimo se tu for desenvolver uma ferramenta com ele. Hoje é caro. Caro ainda. Então, assim, hoje eu já tenho ferramentas como o Lovable que a gente está testando, utilizando, que tu digita um texto e ela te digita em 5 minutos, 10 minutos ela te faz uma ferramenta incrível que certeza que te custaria uns 10, 15 mil reais. É incrível. Logicamente, tu tem que também ter a base técnica do programador para funcionar bem. Mas, assim, como acelera as coisas, né? Então, por isso que é importante, pelo menos, estudar a base, entender como funciona isso, né? Porque, às vezes, um detalhezinho que tu não percebe, a outra empresa se destaca e tu não. Então, é o diferencial. E é aí que está a velocidade através dessa inovação, né? Eu tenho no meu celular, então, às vezes, eu perco o sono, eu vou interagir, né? Justamente para trazer alguma coisa de bom, né? Perder o sono, vai trabalhar. O empreendedor não para, né? Para. E na semana passada também estava conversando com um cliente, aí estava inclusive falando sobre a empresa dele, né? A gente estava analisando algumas situações, enfim, né? E até nós temos algumas ferramentas, né, de análise, nós temos como dashboards, enfim, dentro do nosso sistema, né, para acompanhar, inclusive para nos auxiliar a apresentar informações relevantes para o empresário, né, para o nosso cliente. E aí, apresentando isso, aí o cliente disse, pô, legal e tal, gostou da situação, e ele até disse, inclusive, que aí ele recebeu uma proposta recente e ele estava testando, mas ele estava realmente muito entusiasmado com a solução que implementaram no sistema dele, que era uma IA dentro do sistema, né? E é uma distribuição, ele trabalha com uma distribuidora, e, nossa, com perguntas simples, ele conseguia programar a necessidade de compra de um determinado produto, né, com base no histórico de vendas que ele tinha nos meses anteriores. O que eu vou precisar comprar nos próximos 3 meses? Com base no teu relatório, entregou para ele. E ele conseguia fazer isso muito bem antes.
né? Pegava histórico de vendas, comparava com o estoque, né? E fazia ali as suas comparações e ele chegava nesse denominador, né? Agora ele faz isso perguntando para o sistema dele e o sistema entrega. Incrível, incrível. É incrível. Bem legal. Bem legal. E até, por curiosidade, a gente está desenvolvendo uma ferramenta semelhante a essa. Para teste. Porque a gente está testando essa IA. E aí, pô, quanto eu faturei ontem? Quanto eu faturei ano passado, de janeiro a maio, comparado a 2025? E na hora vem as informações. É incrível. É incrível. Então fiquem ligados aí, pessoal, com a IA. E, pô, Márcio, vamos lá. A maior lição que a contabilidade trouxe para vocês podem trazer aqui para a gente? Ou de vocês? Lição como negócio, você diz? Como negócio, eu diria para nunca desistir, né? Como eu disse, o início foi desafiador, né? A gente começou com um carro em movimento já, né? Logo em seguida veio novos carros para a gente adaptar e estruturar e guiar, e também tudo isso era muito difícil, né? Então, todos esses desafios, em dados momentos, tinham uma vontade de desistir, porque será que eu vou dar conta? Será que eu vou, né? Mas, como empresário, né, como empreendedor, eu considero que a persistência ela é extremamente importante. Acreditar no sonho e para acreditar no sonho também tem que ter as pessoas certas ao seu redor, né? Eu tive a felicidade de ter o Márcio Sardanha lá no começo como funcionário. Começou como estagiário, na verdade, né? Porque a GESCOM na época não podia nem pagar um funcionário, que era muito caro, então pagava o estagiário, né? E então foi uma persistência e pessoas que vieram junto, né? Clientes, obviamente, que acreditaram nesse trabalho. Então a persistência é importante, extremamente importante. Eu acho que como lição, acho que seria a palavra-chave seria essa, sabe? E para quem está começando, que lição que a gente pode deixar para essa pessoa que está começando a empreender hoje? Começando a empreender? Procura a GESCOM. Olha aí. Procura a GESCOM. Para ir para o caminho certo, então. Isso aí. Daí a gente, sem dúvida, mas eu acho que começa por aí, acreditar no sonho, realmente, né? Não subestimar a capacidade realmente. Hoje, todas as ferramentas que estão disponíveis aí, todo o conhecimento que se tem, eu acho que tem que estudar muito sobre o seu negócio, se aperfeiçoar, acreditar de fato, né? Os negócios não acontecem das 8 da manhã às 6 da tarde, né? Ou seja, eles têm que estar na veia do empreendedor, do cliente, eu acho que do empresário em si, né? Então, assim, tu não pode ter horário para chegar, horário para sair, né? Evidentemente, mas a empresa, né? Ela é muito mais, né? Então, a hora que perceber tudo isso, acreditar e persistir, né? Tem tudo para dar certo. E o importante, assim, Eduardo, até o que me chama a atenção, né? Para mim, pessoalmente, é que eu sempre fui aquele tipo de pessoa, de empresário, por assim dizer. Eu sou muito metódico, né? A profissão, eu já era assim, mas a profissão, ela nos molda assim também, né? Então, eu sempre fui muito reto, assim, muito formal, né? E eu me doía muito quando eu não era o primeiro a chegar na empresa, no escritório, né? E não era o último a sair. Então, eu tinha chave para abrir e tinha chave para fechar. O Márcio fez isso muito tempo, faz ainda hoje também, obviamente, né? Mas hoje eu não tenho essa preocupação. Não que eu não chegue antes, mas eu tenho outros objetivos que não é mais só operacional. Então, como empresário, a partir do momento que começa a sair um pouco do operacional e olhar fora da caixa, aí tu começa a ver que existe um mundo muito mais fácil de se alcançar o teu objetivo, sabe? E hoje eu não tenho nem a chave do escritório, então eu tenho que chegar junto e sair junto, né? Mais ou menos é isso aí, né? Ou quando saio depois, tem que pedir para alguém deixar a chave para mim. Mas é muito disso, né? Que nem tu comentou sobre a persistência. O empresário é muito aquela história da montanha-russa, né? Hoje tá com um BO aqui, meu Deus, eu vou morrer, de repente tô rico, tô feliz, né? Aquela coisa assim, felicidade, tristeza, pressão e vai indo. E quem nunca pensou em desistir, né? Acho que quem empreendeu mesmo. Sim. Eu
trabalhei 2 anos numa empresa de marketing, depois eu abri a Farol e vai fazer 4 anos. A gente é uma empresa, é bebê ainda, né? Tá engatinhando ali. Então, começou a andar devagarinho, né? E eu tenho um sonho muito grande de passar de 20 anos que nem vocês, assim, como empreendedor, ter empresa e construir algo grande de verdade. Só que para isso a gente vai passar por muitos perrengues aí, né? Então é um desafio mesmo. E uma dica, assim, na minha visão, experiência particular, às vezes a pessoa de alguma forma está passando por dificuldade, eu acho que se ela participar de ambientes externos, como buscar um conhecimento dentro daquela área, ela vai ver pessoas que estão passando por dificuldades iguais, que às vezes a gente pensa que é só com a gente, e tem um amigo do lado, às vezes em São Paulo, passando por uma dificuldade igual daqui, e muitas pessoas lá vencendo. E aí a gente começa a pegar ideias diferentes, insights diferentes que vocês buscaram também, né? E começa a mudar essa rota num caminho melhor. Então, isso é algo bem interessante. Eu participei agora, na terça-feira, eu participei de uma reunião de em torno de uns 200 empresários em Itapema, e foi networking, né? Foi troca de experiência e tal, e a gente vê que todo empresário ele está ou numa crescente ou ele está num vale, né? E a partir do momento que ele está no vale, ele precisa ter pessoas que se conectam com ele, né? Para que ele acredite de fato que ele vai sair daquele momento ruim ali e vai superar, né? E toda dificuldade por trás existe uma oportunidade, né? Eu não deveria falar isso, né? Mas agora ficou interessante. Eu não deveria falar isso porque eu tenho medo que a emoção me tome. Certo. Mas o Márcio Sardanha, ele começou comigo lá em 2003, né? E a gente trabalhou junto até 2015 e o Márcio saiu. E naquele momento eu estava numa situação muito cômoda. O Márcio tocava o escritório, né? E muito bem, né? Gerenciava de pé a ponta, né? E em dado momento o Márcio saiu. Ele quis alçar outros voos. Por quê? Porque a GESCOM foi o negócio inicial dele. E ele quis alçar outros voos. E para mim aquilo foi impactante, porque eu estava num comodismo e de repente eu me vi num vale, né? E foi difícil, foi desafiador, muito desafiador. Fiquei algumas noites sem dormir, não por culpa dele, mas por culpa minha, porque eu me acomodei, né? Mas estava ali, escondida, a oportunidade. E daquele momento em diante, a GESCOM começou a mudar a sua trajetória. Mudar em que sentido? Mudamos de sistema, fizemos um upgrade no sistema, né? Foi um investimento alto, mas então esse foi o ponto de partida, né? A partir do momento que eu me vi numa situação muito delicada, foi onde eu vi também uma oportunidade. Tenho que sair daqui, né? Não posso ficar nisso, não posso ficar na dependência, né? Então, a culpa não foi dele, foi minha, né? E para mim foi traumático porque que eu disse que poderia ser muito emotivo, porque além de perder o Márcio, que era o meu braço direito, né, eu tinha ele como um amigo, como um filho, porque ele é um pouco mais novo, nem tanto. Então, por isso que eu me refiro assim, né, de que por trás de problemas, por trás de dificuldades, estão escondidas as oportunidades. É importante a gente ter pessoas boas do nosso lado, né? Exatamente. Então, isso faz total diferença. Porque, querendo ou não, todo mundo fala, né? A mesma coisa, que o empreendedor é muito solitário. Em que sentido? É uma escolha, primeiro, porque toma muita decisão, é muita pressão, às vezes está bem, às vezes está mal, por N motivos. E se der um problema muito grande, vai cair na conta dele, não na conta de ninguém. E não é nenhuma desculpa, é uma escolha. Eu sempre digo, é uma escolha, entendeu? Pode escolher esse caminho A ou B, mas eu acho que é um caminho que a gente evolui muito como pessoa, né? Vale muito a pena, assim. Para mim tá valendo, pelo menos até agora. Não, e é muito transformador isso, né? E voltando a falar de cultura, eu resumiria isso, né? Que se o Márcio, ele foi GESCOM, saiu GESCOM e voltou GESCOM, é porque a GESCOM deve ser muito boa, né? A cultura é forte. Não, bem legal. Uma história muito bacana aí que a gente, né, vem construindo, né, momentos, né, toda empresa, como bem colocou, né, ela modéstia ter uma empresa que só cresça, né, que não tenha nenhuma. Aí eu realmente de todas essa base de clientes eu talvez, não sei, acho que isso não é possível, mas a gente tem que saber lidar com tudo, né? É saber o que fazer em cada momento, né? É saber consultar, se conectar com pessoas, né? Mas sem dúvida,
é gratificante, sabe? Eu gosto de fazer sempre um balanço, né? Até já vem do termo, né? O balanço, né? O contador, né? Também muito metódico, mas assim, sempre provoco nas pessoas que estão comigo, né? Que tá lá no time, né? Às vezes a gente tá conversando semana passada no carro, voltando de Itapema para cá, meu Deus, logo daqui 2 meses estamos falando em decoração de Natal, né? O tempo passa muito rápido, o movimento é muito constante nos nossos negócios, nos negócios dos clientes, enfim. Mas eu acho que aquela reflexão do balanço que eu estava falando no começo, como é que eu estava no início do ano, como é que eu estou agora, né? Como é que a minha empresa estava no início do ano, como é que ela está agora, né? Então fazer sempre essa reflexão, sabe? Pessoalmente e profissionalmente, obviamente, né? Então as empresas, às vezes elas estão num determinado momento que talvez não seja onde ela queria estar, mas se ela olhar da onde ela veio, nossa, né? E às vezes ela já passou da onde ela queria estar. Muitas vezes sim, né? Então projeta mas então assim, sempre analisar, né, a trajetória de todo o negócio é o que vale, né? Sabe? Aquela história, o destino é um objetivo, né? Mas o modo que te fez chegar até lá é o que constrói, é o que motiva as pessoas, é o que impulsiona, é o que te faz acordar todo dia de manhã, né? Muito bom. Tem muitos empreendedores que, sobre o que tu falou, a gente vai para a última pergunta, tá? Na sequência, mas que, de fato, que eu acabo acompanhando hoje, que tem um crescimento gigante e rápido com empresas novas, mas eles passaram por muitos anos aprendendo muito em outros negócios, né? Então, eu gosto sempre de me inspirar nesses grandes empreendedores, assim, né? Então, de fato, às vezes acontecem os casos fora da curva, mas não é sempre, né? Com certeza tem um histórico por trás disso tudo, né? Então, é isso que faz a pessoa ter um conhecimento e conseguir enxergar novas oportunidades também, né? No trajeto. E igual a Farol, por exemplo, aqui tem a Farol, que é a nossa agência de marketing, trabalho em marketing para pequenas e médias empresas hoje, e a gente fundou o Farol Insights justamente para trazer histórias que nem a de vocês, né? História de empreendedores que estão fazendo acontecer, líderes, ou pessoas que estão fazendo algo de fato, não que falam e não vivem, né? Mas que vivem de fato, que estão falando, assim, não só vi um vídeo em si e fala, né? Então, acho que isso é bem importante. A gente pode ajudar muitas pessoas com isso e automaticamente a gente está inovando e querendo crescer também. A gente agora também está trabalhando com os infoprodutos que a gente citou, né? Que vocês me ajudaram já muito ali com dicas importantes, a parte contábil, o caminho, isso, daquilo. É bem legal. E a gente também está lançando agora o curso online para quem quer aprender a trabalhar o marketing. Pô, como eu faço um vídeo? Como funciona o algoritmo do Instagram? O que é esse trem, né? Como eu faço um anúncio online? Como eu trabalho uma comunicação num vídeo? Como eu faço uma estratégia específica para uma campanha, enfim. A gente vai ensinar tudo isso passo a passo, em 6 passos, no curso online também. É algo bem legal, algo novo, que é Farol Media Design e Agência, Farol Insights, esse podcast que vocês estão participando, e a Farol Training é os nossos treinamentos online, que a gente está iniciando agora. Inclusive, tem uma cliente, né, que nem eu comentei, já foi para os Estados Unidos vendas, ontem fez 4 vendas em vários estados, bem legal, muito legal. Então, não tem limite a internet, isso que é o mais legal, sabe? Então, as oportunidades estão aqui na nossa frente, basta estudar. Ir atrás, né, de tudo isso. E a última pergunta, para a gente encerrar assim, ó, com chave de ouro. Eu deixo vocês ir embora. Ó, o que vocês ainda sonham em construir com a GES Contabilize? Vamos falar aí de futuro. Acho que do ponto de vista estratégico, né, que como o Márcio falou no início, eu sou a peça mais estratégica, né? O que me motiva muito em GESCOM é esse espírito humano, de fato, né? Esse engajamento das pessoas do nosso time e principalmente deixar um legado, né? Eu tenho 2 filhos que sonham esse sonho comigo, então o objetivo da GESCOM não é ficar só em Ascurra, Itapema e Apiúna, e sim alçar novos voos. Já tem algumas coisas já meio encaminhadas, né? E talvez só não estão realizadas, concretizadas, porque eles são um pouco mais racionais, né? e eles me puxam um pouco ou me põem mais o pé no chão, né? Bacana. Mas eu entendo que a GESCOM, ela não pode, como empresa, né? Ela não pode se limitar ao que ela faz hoje, né? E eu não falo isso por mero remuneração, por dinheiro. Não, eu acho que existem muito mais valores, né, naquilo que a gente propõe, que a gente pode tocar mais empresários, mais pessoas, né, e fazer um pouco
melhora o nosso mundo em que se vive, o nosso derredor. E, inclusive, quanto mais... Eu penso assim, eu sempre tive o sonho também de contribuir muito com o mundo de alguma forma. Onde eu consegui fazer isso? Quando eu era funcionário, eu não conseguia tanto. Hoje, a gente ajuda, por exemplo, os bombeiros aqui da cidade. A gente que administra junto ali tem essa parceria. É algo muito legal, né? A gente faz de forma genuína, não cobra nada. Gostaria de ajudar mais. Hoje, como eu sou um empresário pequeno ainda, né, financeiramente falando, mas a gente está no caminho de crescimento. Quanto mais eu penso que todo empresário cresça, mais ele vai faturar, mais dinheiro para o bolso, é muito bom, desde que forma honesta, e mais a gente vai conseguir contribuir de alguma forma para o mundo. Né? A gente deixa um legado maior. Agora, se a gente não se movimenta, e assim, é escolha. Quem quer, quem não quer. E quem quer fazer algo pequeno pode contribuir também. Mas eu acho que se a gente vai para o caminho do empreendedorismo, a gente consegue contribuir muito mais. Sim, Né? Sem depender do governo, sem aquela coisa toda, a gente consegue ajudar, né? Então, quanto mais loucos, assim, que nem vocês, querem crescer, querem inovar, é ótimo, né, para o país. O objetivo é crescer, obviamente, né? A gente tá numa crescente muito boa, mas é ir além, né? Com outras frentes também de trabalho, com outros braços, e igualmente a Farol, né? Abrir criar meio que um ecossistema de soluções, né? Legal. Para o empresário em si. E o mais bacana é que, assim, como eu disse, eu tenho 2 filhos, né? Eles trabalham com a GESCOM já há um tempo, e eles têm essa percepção também de que a GESCOM não pode se limitar ao que ela está, porque hoje está bem, mas daqui um ano as coisas, a inovação é muito rápida, né? Então existe uma transformação e a gente precisa acompanhar essa transformação, né? E para acompanhar essa transformação precisa estar numa crescente, né? Seja como empresa, seja como soluções, seja como ecossistema e assim por diante. E isso é muito gratificante. Interessante, né? Tu é o cara mais inovador e ousado e aqui te segura um pouco. É muito bom essa complementaridade, né? A gente também, eu sou meio doido assim da história, e daí tem lá a Jéssica que trabalha junto com o Jason lá, ele segura um pouco assim, peraí, tem esse caminho, tem aquele. Assim a gente consegue ir para caminhos melhores, né? É a história, né? Se quiser ir rápido, vai sozinho. Se quiser ir mais longe, vai acompanhado. Então, esse acompanhamento entre sonhador, inovador e pés no chão e racionalidade tem que estar junto, né? Para trazer o lado coerente das coisas, trazer o lado sonhador, sim, mas afunilar para um entendimento onde haja um crescimento sustentável, né? É um equilíbrio, né? Às vezes, né, o que acontece, às vezes não, totalmente, né? A racionalidade também te limita, né? Então, o Márcio puxa a gente, né? Ele faz as coisas acontecerem, então, e a gente está aí para isso, né? Então a gente gosta desse desafio, né? Encara essas aventuras, né? E sem dúvida, né? A gente às vezes, né, dá uma recuada, mas avança em outro e é por aí, né? O mais bacana é que quando eu faço as coisas, eu só chego para eles e digo, eu já fiz. Aí eu não tenho o que fazer. Vamos dar um jeito de continuar o projeto. Então, é um caminho muito bacana, é uma sociedade muito boa, né? Importante. E a gente, como eu disse, não colhe só frutos, não é o financeiro em si, e sim a realização de sonhos, né? Sonhos nossos, sonhos dos nossos colaboradores, sonhos dos nossos clientes. Então existe uma gama de pessoas aí envolvidas nesse cenário todo aí que a gente é corresponsável de alguma maneira, né? Inclusive, aqui tem um case que começou ali e se tornou sócio. Sim, né? Olha como depende da gente, né? Exatamente. Do esforço da gente, dedicação da gente, sempre a empresa vai crescendo e virar oportunidades. É uma história, se contar isso, vira mais um podcast, né? Então, assim, mas realmente, né? Então é um movimento todo, né? Ninguém chega aqui nesse momento para resumir dessa forma, né? Mas, sem dúvida, todos que passaram pela GESCOM, né, em toda essa trajetória, contribuíram para tudo isso, né? Que entraram, saíram, assim como eu, tiveram outras pessoas que também, esses dias eu usei o termo reincidente, né? Ou seja, voltaram para a GESCOM, voltaram para o time, né? Voltaram para o time, então assim, é fantástico, assim, sabe? Então, a gente é muito grato por isso também, sabe? Então, assim, a gente sempre, né, tem os momentos, né, de ter que entregar, mas tem os momentos de a gente parar e dizer, esse time
fera, sabe? E a gente conta muito e agradece muito essa turma toda aí que tá com a gente, sabe? Então, não vamos citar nomes aqui, né? Mas sintam-se todos realmente agradecidos, parabenizados pelo que fazem pela GESCOM, né? E, logicamente, além do time, lógico, os clientes, né? Que compartilham, né? As empresas conosco, né? Para que a gente possa realmente prestar esse serviço e alavancar as empresas deles também. Olha só, foi uma mensagem final incrível. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem final, mas fica à vontade. Mensagem final para essa câmera aqui. Aqui já foi mas se quiser, pode ficar à vontade. Mário, se quiser falar alguma coisa. O que eu tenho para dizer, se serviu de inspiração para quem está nos assistindo, mas que sonhe o seu sonho e tenha persistência para acreditar que o tempo vai dizer a verdade sobre a tua intuição de negócio, de sonho. Se for algo bom, transformador para você e para as pessoas, com certeza vai ser algo positivo e vai ser algo que se realizará no futuro, com toda certeza. A prova disso é a GESCOM que está aqui hoje. Muito bom. E pessoal, muito obrigado por quem ficou assistindo a gente até agora, então. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha com outros empresários esse episódio, teve várias dicas muito legais e 2 sugestões que eu daria dentro da minha visão que eu acho que é muito interessante estude marketing, se você não pode investir, é algo que você faz que tem alguns segmentos, por exemplo, contabilidade, é um pouco mais complexo de se trabalhar o marketing. Talvez tu precisa de um investimento, consistência e um maior tempo. Diferentemente de um restaurante que em uma semana, um dia já sai muitas vendas. Então, mas estude marketing, porque é o futuro, as pessoas estão nesse danado aqui, então você tem que estar cada vez mais ativo. Eles vão se ativar também na rede social, pessoal. Então, só provocando eles. E também, com a questão de contabilidade, que a gente está começando para infoprodutos também, além da agência, já tivemos muitas dicas bem importantes para não ir para caminhos errados. Então, a contabilidade certa também é muito importante. E é isso aí, pessoal. Parabéns, obrigado pela conversa, foi muito legal. Muito Até obrigado. o próximo Falar Insights, então. É isso aí. Valeu. Aguardamos o próximo. Show de bola, isso aí. Hey, hey.